Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Ana Paula, eu sou advogada especialista em cálculos. Eu atuo aqui no CJ, tanto no desenvolvimento como na produção de conteúdos cíveis, trabalhistas e bancários. E eu espero aqui conseguir elucidar um pouco mais sobre essa ação tão valiosa que é a ação da RMC. Eu vou passar uma visão geral para vocês de quem são os clientes, quais são os documentos indispensáveis na hora do cálculo e também para propor a ação, como obter o contrato bancário, tão temido contrato bancário, que às vezes é tão difícil, né? Algumas pessoas têm dificuldade de achar, mas eu vou dar já aqui umas dicas bem legais também, quando vocês não encontrar. E, no final, fazer um cálculo aqui, passo a passo com vocês, um cálculo de um caso prático no CJ. Antes mesmo aqui de começar, quem são os clientes, eu queria recapitular um pouquinho, como vocês sabem, o conceito, né, a reserva de margem consignável, ela é um limite de crédito destinado ao pagamento da fatura de um cartão de crédito. Vejam bem, a fatura de um cartão de crédito, ele não é um empréstimo tradicional que as pessoas estão tão acostumadas, ele é um outro produto bancário. E quem são essas pessoas que podem contratar essa RMC, esse produto bancário? São os servidores públicos federais, estaduais e municipais, os aposentados e os pensionistas do INSS, os beneficiários do BPC-Loas, essa é uma novidade, né, que veio esse ano, salvo engano, tá? E também os beneficiários do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. E aí, o que eu queria comentar com vocês em relação a esses clientes? Ana, como é que muita gente pergunta, como é que esse golpe acontece, né? Resumidamente, gente, é o seguinte. Eu vou colocar aqui o caso dos aposentados e pensionistas, que fica mais fácil até para elucidar. Muitos aposentados, eles são atraídos pelas excelentes taxas de juros dos bancos, né? Então, eles são acostumados a fazer 1, 2, 3, mais vários empréstimos, e já estão ali na base da confiança junto à instituição bancária. Só que acontece que tem um limite, né? Eles têm mais ou menos uma margem de até 10, 11 empréstimos, dependendo ali do que vier na instrução, na normativa, porque às vezes ela atualiza e aumenta um pouquinho. E aí acontece que quando eles chegam nesse limite, é bem comum isso, tá? Eles chegam ali no banco e falam assim, olha, eu tô precisando de mais um valorzinho. Aí o banco fala assim, ó, peraí, tem mais uma reservazinha aqui para você. É uma parcela fixa, tranquila, o dinheiro vai cair rapidinho na sua conta, ela já está ali toda, bem facilitado, né, esse outro produto bancário, e a pessoa fala assim, bom, por que não, né? Eu já estou tão acostumada a fazer isso, só que muito diferente daquele empréstimo tradicional em que ele sempre soube que tem um início, que tem um fim, na RMC isso não acontece. E é por isso que a gente diz que a RMC ela é uma dívida infinita, porque a pessoa ali, os descontos mensais que vai estar acontecendo ali no benefício dela, ou no salário, tá? Eles não vão abater jamais o valor da parcela, do empréstimo, no caso. Eles sistematicamente, o que vai acontecer? Eles só vão abater os encargos do financiamento. Então, a dívida, mês a mês, ela só vai virando uma bola de neve. E ela jamais finaliza. E aí, o que acontece? Como é um valor baixinho, ela fica lá descontando, e muitos descobrem anos depois. Então, tem lá uma enxurrada de empréstimos, tem lá da RMC que fica bem pequenininho e muita gente não vê, né? Então, é assim que acontece. Então, ele está crente que está contratando um serviço bancário, como de empréstimo que ele fez a vida toda, só que, na verdade, ele está contratando um serviço de cartão de crédito. Daí vocês imaginam que a taxa de juros é outra, que o sistema de automatização nem existe, né? Como eu falei para você, são valores mensais que só servem para pagar os encargos desse empréstimo e jamais para quitar a dívida. Então, é completamente distinto. Tanto que se vocês chegarem a ter contato com o contrato, vocês vão visualizar que não tem uma data fim, tá? E só existe uma forma de quitar, só existe uma forma desse contrato não estar mais ativo, que é quando o seu cliente faz o empréstimo e no mês seguinte ele paga aquela fatura total, o valor total. Agora, quem é que acabou de ir ao banco para fazer um empréstimo e no mês seguinte já consegue o dinheiro para pagar integralmente? Eu acredito que quase ninguém. Então, com isso, os descontos mensais começam e ele vai perceber lá mais à frente. Isso é sempre muito interessante. Eu estou contando aqui para vocês porque são fatos que é bem interessante vocês trazerem na inicial para que fique evidente, tá? Que sim, se trata de um golpe.
E até tem, gente, hoje, súmulas dos tribunais, e depois eu vou compartilhar aqui com vocês, já identificando essas abusividades, tá? Então, só recapitulando, e aqui, imagine que vocês têm uma média aí de 100, vamos botar 100 clientes, tá? 100 clientes aposentados, onde cada um deles você tem uma questão previdenciária. Vamos colocar o pessoal da área previdenciária inicialmente. Imaginem só, com a ação da RMC, vocês têm um grande potencial em mãos para dobrar essa base de clientes. Prepara um e-mailzinho, faz um vídeo curtinho no Instagram comentando sobre esse golpe, o que está acontecendo, para que eles verifiquem, porque é muito fácil acessar a informação para verificar como é que está tendo esse desconto. Então, assim, qualquer mensagenzinho que vocês já enviem para o cliente, vocês conseguem dobrar a base de clientes de vocês, só com aquele público que você já conhece, com aquele público que já confia em vocês. Então, é por isso que a gente frisa tanto que a RMC é uma grande oportunidade para quem já possui esses clientes aqui em mãos, como os servidores, os aposentados, os pensionistas, o pessoal do PPC Loas, e agora, mais do que nunca, eu acredito que a ação da RMC ela vai ferver com o pessoal do Auxílio Brasil. Bom, dito isso, pessoal, eu queria comentar agora com vocês, nesse segundo momento, quais são os documentos indispensáveis, tanto para a população, tá? Que tem aquela documentação básica de habilitação do cliente, como também os documentos que são necessários naquela parte ali da entrevista, no momento de realizar os cálculos. Bom, os aposentados e pensionistas do INSS, o que é que não pode faltar de jeito nenhum? O SCOM, o ISCRE, o extrato bancário e o extrato do salário, benefício ou pensão e o extrato bancário. Mas por que o extrato bancário? O extrato bancário é só para que ajude vocês a identificar, porque muitas vezes isso é difícil para eles, principalmente se a reserva, se a margem foi alterando conforme os anos, então ele vai recebendo às vezes outros valores. Os extratos bancários ajudam vocês a identificar qual foi o valor exato daquele empréstimo que foi realizado. Empréstimo, né? Leia-se, empréstimo. Então, o extrato bancário ajuda muito nesse sentido. E eu vou já comentar com vocês, que eu vou mostrar para vocês aqui um SCOM de verdade, um ISCRE, para que a gente visualize onde é que a gente vai achar esses valores, tá? Então, para aposentados e pensionistas do INSS, lá no site do meu INSS, que vocês já estão super acostumados, a gente obtém o SCOM, o ISCRE, o extrato do salário do benefício, e aí tem que solicitar para o cliente o extrato bancário, tá? Os servidores do Estado, é fácil localizar também através da carta-magem, no portal do servidor. É algo que é bem fácil de solicitar ao cliente, ele já vai ter acesso a esse portal, tá? O contra-cheque e o extrato bancário, igualmente. Para os policiais militares, o extrato margem consignável, contra-cheque, extrato bancário novamente. E para os servidores federais, é no extrato da margem consignável também no portal da CIAP, tá? É isso. Então, esses aqui são os documentos onde vocês podem encontrar e que são os documentos que vocês precisam ter em mãos inicialmente para começar esse cálculo. Muita gente me pergunta isso. E aí aqui eu coloquei várias alternativas, porque não existe uma resposta certa, né? Cada região atende de alguma forma, cada banco oferece as informações de uma maneira, então eu não tenho como padronizar. Então, eu tenho como aqui juntar todas as dicas práticas, né? Do que eu já vi e do que alguns colegas já compartilharam comigo, para também compartilhar com vocês. Então, quanto à documentação, a primeira dica prática que eu colocaria é: entrem no site do consumidor.gov e peçam a cópia do contrato. Tem alguma região que não tá tendo sucesso em relação à RMC por causa que os contratos do cliente são juntados e estão assinados. Eu já vou chamar bem a atenção em relação a isso, porque existem muitas, mas não é pouco, gente, existem muitas assinaturas falsificadas, tá? Esse é um dos pontos que vocês têm que ter muito cuidado em relação à ação de RMC. Por isso, o pedido da cópia, de preferência colorida, do contrato, tá? Então, tanto que a gente sempre entra através a gente tenta entrar com essa ação para pedir a perícia, porque tem muita fraude em relação também à assinatura. Então, cuidado muito com isso, não aceitem assim porque tem lá a assinatura do cliente. Não é bem assim. Isso não significa que vocês não podem levantar a abusividade desse contrato ainda assim, tá? Então, a primeira dica é consumidor.gov. Não conseguiu no consumidor.gov, tenta o Registrato, que é do Banco Central do Brasil. Uma terceira via também são canais de atendimento do banco, então você entra lá, acessa o site, conversa,
se identifica e tenta obter através dos canais de atendimento. Algumas pessoas já conseguiram dessa forma. É a mais simples, né, eu diria. E uma boa notícia é que no site do meu INSS, a partir de 1/10/2021, os contratos já estão disponíveis. Isso facilita demais, porque a partir dali você consegue ter informações e demonstrar como é que foi essa contratação, visualizar vícios ou alguma inconsistência que até então você não saberia só com base nas outras documentações, tá? E por último, gente, eu sei que essa ninguém gosta muito, até porque tem um prazozinho maior, mas em último caso, a ação de exibição de documentos. E aqui uma dica para o pessoal que lida para os aposentados e pensionistas do INSS. Esse público é em especial, tá? Muitas vezes, tá? Eu não vi nada em sentido contrário até agora, qualquer coisa, se os colegas já viram, pode apontar aqui, seria interessante. Muitos tribunais estão aceitando o ISCOM e o ISCRE em substituição ao contrato bancário, mas não vão de cara na ação só falando assim, ó, nem tentei obter a cópia. Mostra que você fez o protocolo no site do consumidor.gov, tenta nos canais de atendimento, mostra que você tentou obter a cópia do contrato. E aí, muitas vezes os juízes têm sido muito receptivos em relação ao ISCOM substituir o próprio contrato. Isso é muito valioso. Por isso que eu falo para o pessoal não desistir só porque não obteve cópia desse contrato. Ele realmente é muito difícil. Às vezes ele foi feito pelo telefone, né? Então, hoje esse serviço está muito fácil, esses empréstimos estão muito fáceis de serem obtidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, nem sempre a formalização desse contrato vai te impedir de ajuizar a ação, tá? Dito isso, eu vou apresentar aqui para vocês algumas informações em relação especificamente aos aposentados e pensionistas do INSS, porque é o nosso maior público e, diante do que eu vou apresentar aqui para eles, vocês também conseguem replicar para os servidores públicos, porque a documentação é muito parecida, tá? Bom, para quem ainda não conhece, o ISCOM é o histórico de créditos, né? Consignados, em que a gente consegue obter lá no site do meu INSS. Nele vocês vão encontrar informações como o número do contrato, e aqui eu já faço a minha primeira observação. O número do contrato, gente, tem que estar em caixa alta na petição inicial de vocês, porque acreditem se quiser, mas o banco pode simplesmente juntar outro número de contrato, juntar outra espécie de contrato e falar assim, até que, lembrem que eu falei para vocês que no início é muito comum esses clientes terem vários tipos de empréstimos, e eles geralmente são bem formalizados, um contrato assinado super bonitinho. Aí sabe o que o banco faz? Se colou, ele junta um contrato de um empréstimo tradicional, com a assinatura todo formalizado, que ele mostra o início e o final dos descontos. E aí você fica assim, perdido. Então, o primeiro ponto de atenção é o número do contrato, tá? É muito importante que vocês identifiquem que o cartão de crédito da RMC, o número do contrato está na inicial, tá? Ele é o objeto da sua ação. No SCOM, vocês já vão identificar o banco réu, então contra quem vocês vão ajuizar, contra a agência certinha, né? A situação desse empréstimo, como eu disse para vocês, só existe uma situação que você vai ver a reserva de margem consignável inativa, que é quando a pessoa quitou integralmente o valor logo após que ela recebeu aquele empréstimo. Então, vai ser muito difícil vocês verem o SCOM inativo, tá? Mas os empréstimos, sim, mas para o cartão da RMC, não. Então, certamente a situação vai estar lá ativa ainda, os descontos ainda estão sendo efetuados. Logo em seguida, vocês vão ver a questão do limite, que eu vou já comentar que é o valor aproximado do empréstimo, e em seguida o valor da parcela. Para ficar mais claro, aqui a gente tem um modelozinho de SCOM adaptado, claramente, né? Obviamente, mas que dá para a gente já identificar alguma dessas características que eu estava comentando aqui com vocês. Então, desse ladinho aqui, a gente tem o número do contrato. Em cima, eu tenho identificando, né, que se trata de um cartão. Não, desculpa, aqui não tem, é dados do beneficiário, que tá para mim tá um pouquinho menor. Aqui temos o número do contrato. Logo em seguida, aqui teria a identificação do banco, né? Tem a numeração e tudo. Aqui eu só coloquei para a questão em relação à acessibilidade dos dados. Em seguida, a gente tem a data da inclusão, que eu vou já comentar com vocês. Depois, a situação, o limite e o valor. Bom, o número do contrato a gente já sabe que é importante identificar na ação. Coloquei lá.
Em segundo lugar, a gente já sabe que aqui, opa, já tem o banco réu. Já encontrei lá no SCOM, já aqui contra quem eu vou ajuizar essa ação. Em seguida, a gente tem a data da inclusão. Muita gente me pergunta, Ana, o que é essa data da inclusão? É também muito conhecida como a data da averbação. Gente, a data da inclusão é o seguinte: quando o seu cliente chega para o banco e pede, ele realiza esse contrato com ele, essa nova modalidade, adquire esse produto, né? Ele precisa mandar essa informação para o meu INSS. O meu INSS vai avaliar. Ah, ele ainda tem margem? Ele passou já da quantidade de empréstimos que era possível? Ele avalia. Se ele falar, tá tudo ok, ele averba. E aí ele já inclui no sistema dele. Então, essa data da averbação é exatamente a data que o INSS deu o ok, tá? Que a gente utiliza, muitas vezes, quando a gente não tem a cópia do contrato, a gente utiliza como a data do nosso contrato, tá? Então, não tem problema nenhum vocês utilizarem a data da inclusão ou da averbação como a data efetiva do contrato, que foi quando o banco deu ok. E aí, muita gente, na hora de fazer a pesquisa ali do extrato, para ver quando é que o valor caiu na conta, fica tentando achar essa mesma data. Mas, gente, não é tão rápido assim, né? O banco avisa o INSS que tem uma pessoa solicitando aquele produto bancário. O INSS avalia, diz ok, e aquela informação volta. Então, a minha dica aqui para vocês é que tentem procurar o valor desse empréstimo, tá? Dias após essa data da inclusão. Possivelmente vocês talvez até vejam ele com o valor de alguns descontos, tá? Mas às vezes pode ser também no valor integral, depende de banco para banco. Em seguida, vocês vão observar esse valor. Eu queria comentar com vocês em relação ao valor limite, tá? Quando você não tem a cópia do contrato em mãos, o que é muito comum, tá? Muita gente fica assim, Ana, que valor que eu vou usar na ação? Qual é o valor do empréstimo? Não achei nem nos extratos bancários, porque realmente, como eles têm muitos empréstimos, às vezes fica de fato difícil identificar. Utilizem, sem medo de ser feliz, o valor limite que está aqui, tá? Então, mas a minha primeira dica é: olhou no extrato e identificou? Perfeito, usa o valor do extrato, tá? Para fazer a revisão daquele valor. Tá com um contrato em mãos? Perfeito. O meu contrato é após 1/10/2021. Tem lá no site do INSS? Perfeito, tá lá, você já tem o valor certinho, então coloca ele. Mas não tem nenhuma dessas duas opções, gente, que a grande maioria utiliza esse valor que está no SCOM, que é o valor limite, tá? Então é ele que vocês vão utilizar na hora do cálculo como o valor do empréstimo, certo? E em seguida, gente, vocês vão verificar como última informação o valor da parcela. Muito cuidado aqui, porque dependendo da data que vocês tiraram esse documento no site do INSS, esse valor vai sofrendo alterações, tá? Então, ele não é sempre igual. Então, é interessante que vocês obtenham o ISCRE, que eu vou já apresentar para vocês, para que vocês vejam qual era o valor da parcela lá no início e qual é o valor da parcela hoje. E aí, na hora do cálculo, vocês vão respeitando esse aumento em relação ao valor da parcela, tá? Bom, como eu falei, o segundo documento é o ISCRE, que é o extrato de pagamentos. Ele, gente, ele não deve ser analisado sozinho. Ele deve ser analisado junto ao extrato bancário, tá? De preferência. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês em relação ao ISCRE é em relação aos códigos, porque isso gera muita confusão. Quando vocês verificarem no ISCRE o código 322, significa o quê? A existência da RMC. Existe uma RMC, ela foi contratada. Ela está aqui. O código 217 é o que representa os descontos efetivamente realizados. E são eles que vocês vão lançar na hora do cálculo para pedir a restituição em dobro, tá? Ou para converter em um empréstimo tradicional. Que eu vou já fazer 3 métodos aqui para explicar quais são as vertentes possíveis em relação ao cálculo. Aqui a gente tem o famoso ISCRE, tá? Em que a gente consegue ver aqui a competência, então vocês vão pegar ele desde o início que esses descontos começaram a ser realizados e vocês vão observar apenas o código 217. Vou dar uma olhadinha aqui, gente, só para confirmar o valor. Nesse caso aqui, a gente tem uma parcela de R$ 46,37 e indicando a existência da RMC, o código 322, certo? Bom, como é que vai ser aqui o nosso caso prático, tá?
Eu vou só, inicialmente aqui comentar com vocês, aí daqui a pouco eu vou abrir o cálculo jurídico para fazer o passo a passo com bastante calma, tá? Eu peguei o caso da Júlia, tá? Em que a gente vai preparar a ação dela para ajuizar, tá? Então aqui eu vou fazer um pouquinho diferente do que seria uma liquidação de sentença. Na liquidação de sentença, quando a gente está desejando pedir o cumprimento da sentença, né, para dar início à execução, aí a gente tem que respeitar o que está no comando sentencial. Nesse meu caso aqui, eu elaborei uma ação, tá? Claro que é um caso baseado em um caso prático, mas eu fui alterando alguns dados. Bom, então aqui a gente vai ajuizar uma ação, tá? Vai ser o nome da nossa cliente aqui é a Júlia versus o banco Y. A data do nosso cálculo vou fazer com a data de hoje, qual que é a data da nossa oficina. O valor do empréstimo da Júlia vai ser de R$ 3.021,93. Onde é que estaria esse valor do empréstimo? Lá onde a gente estava comentando antes, estaria lá no valor limite. Mas, primeiramente, onde é que eu olho? No contrato. Depois, não tem o contrato, eu olho aonde, no extrato bancário. Então, por último, uso o valor do SCOL. Aqui, no caso dela, eu usei o valor que estava no SCOM também. A data da obtenção do empréstimo, eu até deixo aqui em evidência, ó, a data da inclusão. A data que o INSS avergou e disse que estava ok, tá? A gente vai usar como a data do nosso contrato, porque a grande maioria das pessoas não tem acesso ao contrato. Na parte da restituição de valores da Júlia, eu não vou pedir, nesse caso, para ajuizar a ação, inicialmente, para mostrar para vocês, tá? Porque tem muitas pessoas que gostam de fazer assim. Eu não vou pedir juros de mora e nem índice de correção monetária, porque o juiz tem a obrigação ali de arbitrar depois na sentença, tá? E os danos morais eu também vou deixar para ele definir depois. Por que dessa estratégia para inicial? Porque tem muita gente que tem receio de aumentar o valor da causa, e eu super entendo, tá? Mas também tem colegas que gostam já de, na inicial, inserir esses valores, tanto do danos morais, como colocar já em índice de correção monetária e juros, por mais que o juiz vá habitar depois. Eu optei dessa vez para fazer diferente, né? De colocar sem esses valores para você ver crua como é que ela fica e depois a gente adicionando, tá? E depois eu vou apresentar aqui para vocês como é que a gente vai fazer o recálculo dessas parcelas como se um empréstimo tradicional fosse. Aqui no CJ existem duas formas de vocês acessarem esse cálculo. Pode ser através de clientes ou cálculos. Aqui eu já criei a minha própria cliente, Ana Paula, né? E aí, em que tipo de cálculo eu desejo efetuar? Eu escolhi a área bancária e o cálculo da reserva de margem consignável. Eu vou colocar aqui oficina, nome do cálculo, para facilitar depois para a gente achar, tá? Oficina, aí vou colocar a Júlia versus o banco Y. Qual é a data do nosso cálculo? Eu vou colocar a data de hoje, tá? Porque eu quero atualizar o cálculo até a presente data. O valor do empréstimo da Júlia, vamos lá conferir, é de R$ 3.021,93. R$ 3.021,93. Deixa eu só acompanhar aqui. A data da obtenção do empréstimo dela foi no dia 10/11/2018. Essa primeira parte aqui, que eu chamo de método da restituição de valores, gente, eu estou configurando o quê? Como é que eu quero que os valores dos descontos mensais da RMC sejam devolvidos ao meu cliente? Como eu falei para vocês, inicialmente eu não vou colocar nada de juro de mora e nem correção monetária. Por que dessa estratégia? Para não aumentar o valor da causa, tá? Lembrando que fica a critério do advogado, se ele quiser, ele já pode colocar aqui o juros de mora de 1% e colocar o índice de correção do tribunal que você já visualiza que o tribunal mais utiliza, tá? Vou colocar, obviamente, cálculo, eu quero que essas parcelas sejam restituídas em dobro, porque houve má fé do banco, sim. E na parte do recálculo da parcela, o que eu vou fazer aqui? Nesse segundo momento do recálculo das parcelas, eu estou dizendo para o sistema o seguinte: eu quero que você pegue aquele valor que meu cliente emprestou e transforme ele num empréstimo tradicional consignado, ou seja, aquele que tem data de início, tem data de fim para terminar. E eu quero que seja aplicada uma taxa de um empréstimo consignado e não de um cartão de crédito. E aqui a gente vai uma dica muito, muito importante para vocês. O CJ, ele traz duas taxas para vocês observarem, tá?
De acordo com a data que eu coloquei da obtenção do empréstimo, ele já puxa lá do Bacen para mim qual é a taxa média. Então, a taxa média desse contrato para o empréstimo pessoal é de 1,90. E lá daquela iene, para quem ainda não sabe, tá? Eu vou colocar aqui, ó. A iene do INSS, a iene 28 de 2008, tá? Ela tem também a previsão das taxas para aposentados e pensionistas do INSS. O CJ também facilitou para vocês e colocou essa tabelinha. Aqui a gente pode visualizar ali recursos nas tabelas, tá? E aqui tem uma tabelinha que facilita e muito, que você só verifica qual foi a data e encaixa para verificar qual foi a margem máxima daquela taxa permitida, tanto para empréstimos como para cartão de crédito. Como no nosso caso aqui, a gente está pedindo que ele transforme em um empréstimo, né? Eu vou aplicar a taxa não do cartão de crédito, mas a do empréstimo ou a taxa do Bacen, a que for mais favorável. Como no meu caso prático aqui, a mais favorável do Bacen, obviamente eu vou pedir para aplicar a do Bacen. Então, 1,90. Agora, se a taxa do INSS fosse menor, gente, para o empréstimo, obviamente eu colocaria ela, porque eu tenho até a tabela, vocês podem anexar lá, tem toda a fundamentação legal para dizer que até o próprio INSS, através da instrução normativa, previa uma taxa menor do que a efetivamente contratada, tá? Aqui na parte das parcelas, lembra que eu mostrei para vocês o ISCRE, né? Deixa eu voltar aqui, que fica mais fácil visualizar. Ó, quando eu mostrei aqui para vocês o ISCRE, tá? E o que eu vou fazer? Eu sugiro vocês separarem um documento à parte, pega todos os valores do código 217 e vai anotando todos os valores das parcelinhas, tá? Do começo até, provavelmente ele vai estar ativo, até a data do nosso cálculo. Nesse meu caso aqui, o início dos descontos foi 10/12 de 2018, tá? No valor de R$ 151,10. E aí aqui eu vou repetir, vai dar justamente... vou tirar só essa última aqui, um mês antes da data do meu cálculo, tá? Em relação aos danos morais, como eu falei para vocês, eu não vou colocar aqui no caso da Júlia danos morais, tá? Porque eu vou colocar para o juiz arbitrar e para o nosso valor da causa não ficar tão alto. Então, aqui na parte do termo inicial da correção monetária eu deixo nenhum. Nos juros de mora também vou zerar. E nos honorários, esse sim, eu vou deixar de 10%, porque ele vai separar do valor bruto do cálculo, né? Que a gente vai apresentar. Zero aqui e zero aqui. Pronto. E salvo. Aí aqui no resultado, tá? A gente vai ter 3 métodos. E eu vou já explicar para vocês qual é a diferença deles. E sempre que vocês precisarem, aqui em cada uma das metodologias, a gente tem, ó, se vocês apertarem nesse íconezinho aqui, ó, tem a explicação de cada um deles, tá? Se precisar relembrar. Bom, no método 1, o que é que o CJ faz? Lembra que eu configurei com vocês a parte do recálculo das parcelas como se um empréstimo fosse? Então, o que a gente faz aqui nesse método 1? A gente pega o valor emprestado pelo cliente e converte ele num empréstimo consignado tradicional, em que a gente vai ter início e fim, e a gente vai aplicar uma taxa justa para ele, que é a taxa média do Bacen. Tá aqui a taxa de 1,90 que a gente tinha configurado, porque ela era mais favorável que a do INSS. E vocês vão verificar junto aqui comigo, que ó, ela começa aqui com o valor, né? Lembra que o valor desse meu empréstimo era R$ 3.021,93? E ele vai zerar. Olha só, quando chega aqui, em 10/12 de 2020, eu já posso apontar na minha inicial que o meu cliente teria quitado esse empréstimo. E daqui para baixo, o que ele faz? Ele continua aplicando a amortização de um empréstimo tradicional, tá? E os valores que excederem aqui vai ser o que o banco deve ao seu cliente. Então, aqui no caso, nesse método 1, o banco deve R$ 3.767,19. Então, se você adota essa metodologia de converter todos os descontos no empréstimo tradicional, você teria esse resultado aqui, tá? E isso, gente, que eu não estou incluindo, lembrando, para não aumentar o nosso valor da causa, não estou colocando aqui danos morais, tá? E os danos morais costumam ser acima de R$ 5.000, pelo menos os que eu já vi. Então, imaginam que isso aqui, mais os danos morais, fica um montante bem legal. No método 2,
ele vai ser uma mistura do método 1 com o método 3, tá? O que vai acontecer aqui? No método 2, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor emprestado e quando ele zerar, como eu mostrei para vocês no método 1, o que exceder eu vou colocar como restituição em dobro. Então, eu não continuo aplicando como empréstimo, eu não continuo aplicando as taxas de um empréstimo, eu simplesmente pego aqueles valores que foram descontados e devolvo eles em dobro. Então, se vocês me acompanharem aqui, ó, vamos ver o momento que ele vai zerar. Ó, lembra que eu falei para vocês que em 10/12 de 2020 esse meu cliente teria quitado o contrato? Então, a partir de 10 de 2021, daqui para baixo, ele vai colocar da parcela 25, da primeira a 25, ele vai fazer como se fosse um empréstimo. Vai converter aquele valor emprestado. E da parcela 26 até a última, a gente vai fazer o quê? A restituição simples desse valor, tá? Então, aqui 151, a gente vai dobrar esses valores, ó, 243,55, aplicar a correção monetária, se for o caso, e juros de mora. No método 3, o que é que eu faço? O método 3, ele é bem vantajoso e ele tem se demonstrado um dos métodos mais aplicados, tá, pessoal? Que é o seguinte, é simplesmente vocês pedirem que os descontos realizados sejam devolvidos em dobro, tá? Olha só que eu não estou nem convertendo aqui o valor emprestado num empréstimo tradicional, que é o que o meu cliente acreditava que seria, tá? Eu estou simplesmente pegando o valor da parcela, dobrando porque houve má fé do banco, e é muito importante vocês comprovarem essa má fé, gente, isso tem que estar bem embasado, porque senão os juízes dão a restituição na forma simples, e aí não fica interessante esse método, tá? E aí com correção monetária e tudo mais. Só no método 3 a gente chegou a 13 mil reais, mais aproximadamente, de devolução de desconto. Agora, imagine agora que se vocês tivessem esse cálculo aqui prontinho e saiu a sentença, e vocês desejam simplesmente agora só adequar o comando sentencial. E aí a gente vai ver como é que fica. Então, se eu vier aqui, ó, eu pego o cálculo dessa cliente, vamos colocar aqui que o juros de mora vai ser de 1%, eu quero que os valores sejam devolvidos na restituição, tá, gente? É simples, com 1%, que é o limite de juros mais utilizado, e eu quero que seja utilizado o IPCA, tá? Deixando marcadinho, como sempre, a restituição em dobro. E aqui nos danos morais, digamos que o juiz tenha habitado o valor de 10 mil, não é muito fora, tá? Muita gente me pergunta qual a data seria a data. Geralmente, essa data do início da correção monetária, o juiz habita a partir do evento danoso. E qual seria esse evento danoso? É a data da obtenção do empréstimo, tá? Então, é 10/11 de 2018. Então, eu vou colocar aqui com vocês. Mas digamos que as pessoas têm que seguir o que está no comando sentencial, tá, gente? Eu estou simulando como se já tivesse saído a sentença e a gente está aqui aplicando a segunda fase do processo, né? Da liquidação da sentença. Aqui eu vou colocar o mesmo PCAE, tá? Aqui eu vou colocar a mesma data para o início da correção monetária desses danos morais, 1%, e salvo. Vocês vão ver agora a diferença na hora de pedir o cumprimento dessa sentença. Olha só. No primeiro método, a gente tem um total aqui para esse cliente receber de 22.286, né, que é aquele método que transforma num empréstimo consignado, e a gente tem aqui uma base de honorários, tá? Ainda faltam os honorários contratuais, de 2.228,69. No método 3, a gente tem 25 mil para esse cliente receber, e no método 3, 38 mil, tá? Então, a gente está falando, e muita gente até despreza, achando assim, um descontinho, né? Isso aqui foi um desconto alto que eu achei. E às vezes até mesmo com desconto baixo, de 46, de 35, não menosprezem, gente, porque realmente o que vocês podem ganhar aí na parte dos honorários e com os danos morais aumentem muito esse volume. Então, é sim uma ação bem atrativa, tá? Para finalizar, né, para fechar aqui com chave de ouro e começar essa ação agora. Então, o primeiro ponto foquem nos clientes que vocês já têm na base de vocês. Como eu falei aqui no início, manda uma mensagem, faz uma mensagem no Instagram rapidinha, explica o que é esse golpe da RNC, que a gente nem sabe, ou tá tendo os descontos e nem imagina que é da RNC,
tá? Então, foca na base de vocês, foca em clientes que já confiam em vocês, que as chances são enormes de vocês dobrarem. Segundo ponto, faça uma boa investigação. A partir do momento que o cliente entra em contato com vocês, peguem toda aquela documentação que eu comentei aqui e investiguem, tá? Investiguem o que aconteceu. Muitas vezes, a própria RMC vai puxar uma segunda oportunidade para vocês, mas isso fica para uma outra oficina, né? Se vocês até quiserem que a gente comente depois sobre isso, que é sobre a revisão desses empréstimos também tradicionais. Eles, muitas vezes, gente, têm taxas de juros abusivas e dá para derrubar. A gente tem um cálculo no CJ que também faz a revisão de empréstimos e que é muito interessante. Então, olha só, já tem um cliente seu ali, né, que você já atende na área previdenciária, digamos. E aí você puxa ele para a RMC. E provavelmente, gente, se ele tem um cartão de crédito RMC, ele tem diversos outros empréstimos que cabem em revisão. Então, é só aí você já triplicou, quadruplicou esses contratos, esse contrato de honorários com apenas um cliente, né? Bom, terceiro ponto, fechar o contrato, né? Fazer depois o cálculo no CJ. Eu mostrei aqui para vocês 3 métodos, é só adequar o caso. Depois, tem um modelozinho de petição pronto no CJ, é só verificar como é que é. Eu falei para vocês até que é bem importante a parte dos fatos, então narrem direitinho como foi que aconteceu. E isso dá bastante força. A parte da fundamentação jurídica já está toda lá, né? Então é só dar mais uma reforçadinha e adequar o caso. E, por último, gente, ajuizar essa ação, tá? Eu tenho certeza que com todo esse passo a passo aqui, vocês ficam prontos para colocar a RMC na mesa, né, do seu escritório e assim cada vez mais oportunizar essa ação para os seus clientes, né, que já tanto acreditam e confiam no seu trabalho.